Oi! Nós somos o grupo Dinastia Marx e hoje nós vamos falar sobre a cultura japonesa e a teoria de Marx. Em aula, a professora Adriana nos passou a teoria de Weber e fez uma associação de como os japoneses, apesar de não terem sido influenciados pelo protestantismo, foram um match cultural perfeito quando falamos da gênese do capitalismo. Comportamentalmente, o surgimento do capitalismo alterou as práticas e os valores sociais, muito moldado pela ética protestante, que trazia ênfase na frugalidade, no trabalho árduo em prol da salvação. Mas quando a gente fala da cultura japonesa, ela é totalmente conduzida por uma filosofia confucionista, que ela fala sobre o respeito hierárquico, os deveres e as responsabilidades como pessoa. Além disso, existe um conceito muito presente para os japoneses que é chamado Gambaro, que é um conceito que reforça esse esforço, a persistência e a superação contínua das suas capacidades. Bom, tendo em mente esses fatores que a professora ensinou pra gente e suas associações com Weber, nós ficamos nos perguntando qual seria a visão do Marx com relação à cultura japonesa e o capitalismo. Trabalhadores do Japão precisam contratar agência para ajudá-los a largar o emprego. Nos casos mais extremos, os chefes mal-humorados rasgam cartas de demissão, louco, e assediam os funcionários para forçá-los a ficar. Pois é isso que ocorre no Japão, por isso essas pessoas estão em busca de uma ajuda. Vamos entender isso aqui? Matsuri Takahashi, uma jovem de 24 anos que trabalhava na principal agência de publicidade do Japão havia 7 meses, cometeu suicídio pulando da janela de seu apartamento na noite de Natal de 2015. O Ministério do Trabalho japonês decidiu processar a empresa após uma investigação que revelou diversas irregularidades nas práticas de trabalho da companhia. A investigação descobriu que Matsuri estava fazendo cerca de 105 horas extras por mês, embora fosse pressionada a registrar menos horas. Além disso, a funcionária não tinha dias de folga e enfrentava jornadas de até 20 horas por dia. A empresa admitiu que outros 100 funcionários também faziam cerca de 80 horas extras mensais. Como resultado da investigação, foi determinado que a empresa descumpriu leis trabalhistas e, portanto, foi responsabilizada pela morte de Matsuri. O líder da companhia, Tadashi Ishii, assumiu a responsabilidade pelo ocorrido e renunciou ao seu cargo. O caso de Matsuri Takahashi não é o único. Uma repórter política de 31 anos da emissora nacional NHK morreu em 2017 após sofrer insuficiência cardíaca causada por passar longas horas no trabalho. Ela trabalhou 159 horas extras no mês anterior à sua morte. 5 anos depois, um médico de 26 anos de um hospital em Kobe cometeu suicídio após trabalhar mais de 200 horas extras em um único mês. O excesso de trabalho pode levar a óbitos relacionados ao estresse, incluindo depressão, suicídio, derrames e ataques cardíacos. O termo karoshi, surgido em 1970, refere-se não apenas a mortes, mas também a incapacidades permanentes causadas por doenças cerebrovasculares e cardíacas devido ao excesso de trabalho. No entanto, não inclui acidentes de trabalho relacionados à fadiga. Como dificultador, o Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar japonês utiliza critérios rígidos para conceder indenizações por karoshi. Consequentemente, o processo demorado e o baixo valor das compensações desestimulam as famílias a buscar indenizações do governo japonês. Muitos japoneses continuam a trabalhar muitas horas porque, quase sem exceção, grandes empresas insistem em valorizar seus empregados mais pelos anos de casa do que por produção. Salários e promoções são estabelecidos por esse critério. O sistema de emprego japonês é metódico e estável, baseado em mérito e recrutando jovens recém-formados sem experiência. As empresas moldam esses jovens conforme a sua filosofia, e a ideologia corporativa é fortemente difundida. Os empregados são reconhecidos socialmente pela sua associação com a empresa. Assim, para muitos japoneses, o trabalho não se trata apenas de uma fonte de subsistência, mas sim uma parte essencial da sua identidade. Nesse sentido, mudanças de emprego são extremamente mal vistas. Pedir demissão no Japão pode ser complicado devido à cultura de trabalho hierárquica e ao valor atribuído à lealdade ao empregador, com trabalhadores tradicionalmente permanecendo décadas na mesma empresa. Pedir para sair ou tirar folgas é difícil, e a demissão é vista como desrespeitosa.
com os chefes às vezes rasgando cartas de demissão e assediando funcionários para que fiquem. Para ajudar nesse processo, a empresa Momuri, lançada em 2022 em Tóquio, oferece assistência por um custo de 22 mil ienes, cerca de $150, ou 12 mil ienes para meio período. Eles ajudam funcionários a apresentar demissões, negociar com empresas e oferecem recomendações de advogados. Para enfrentar práticas antiéticas, o governo japonês começou a publicar uma lista de empregadores problemáticos em 2017, afetando mais de 370 empresas e alertando os candidatos sobre condições de trabalho ruins. Com o envelhecimento da população e a queda das taxas de natalidade, os jovens têm mais voz no mercado de trabalho e estão menos dispostos a aceitar condições ruins, frequentemente pedindo demissão quando há incompatibilidade de expectativas com seus empregadores. O texto que apresentamos destaca aspectos profundos do sistema de trabalho japonês, onde a lealdade e a permanência nas empresas são altamente valorizadas, refletindo um modelo de emprego que coloca a estabilidade e a hierarquia acima da flexibilidade e da satisfação pessoal. Essa realidade pode ser analisada através da lente das ideias de Karl Marx, que fornece uma crítica fundamental sobre a relação entre trabalho, capital e identidade. Karl Marx, em suas obras, argumenta que o sistema capitalista de produção é inerentemente explorador. De acordo com Marx, os trabalhadores são reduzidos a meros instrumentos de produção, cuja principal função é gerar valor para o capitalista, enquanto sua própria identidade e potencial são subordinados aos interesses do capital. No contexto japonês, a valorização da lealdade e a ênfase na permanência prolongada nas empresas podem ser vistas como uma extensão dessa lógica. Os trabalhadores japoneses são incentivados a dedicar suas vidas ao serviço de uma única empresa, muitas vezes em detrimento do seu próprio bem-estar e desenvolvimento pessoal. Marx também introduz o conceito de alienação, que descreve a separação do trabalhador dos produtos de seu trabalho, do processo de trabalho e, finalmente, de sua própria essência humana. No Japão, o fato de que o trabalho é visto como uma parte essencial da identidade do indivíduo pode ser interpretado como uma forma de alienação invertida. Ao invés de se sentirem separados de seus produtos ou processos, os trabalhadores japoneses estão profundamente imersos em sua identidade corporativa, a ponto de sua própria existência e valor serem definidos por sua lealdade e permanência em uma empresa específica. Isso pode levar a um estado de alienação, onde a identidade pessoal e o valor humano são entrelaçados com a identidade corporativa, refletindo uma forma de controle e coerção do capital sobre a vida dos trabalhadores. Além disso, Marx argumenta que o capitalismo cria um ambiente onde os trabalhadores são forçados a aceitar condições de trabalho que muitas vezes são prejudiciais para eles, devido à necessidade de sobrevivência e à falta de alternativas. A dificuldade em mudar de emprego e a cultura de permanência nas empresas no Japão podem ser vistas como um reflexo dessa ideia. A rigidez das normas e a dificuldade em sair de um emprego revelam um sistema que, ao mesmo tempo que promete estabilidade, reforça um ciclo de exploração e controle, limitando a liberdade dos trabalhadores de buscar melhores condições ou se afastar de ambientes prejudiciais. Com o envelhecimento da população e a mudança nas expectativas dos jovens trabalhadores, estamos testemunhando uma evolução nas dinâmicas de trabalho. O surgimento de empresas que oferecem assistência para a demissão e o governo que expõe práticas de trabalho problemáticas são sinais de que, lentamente, as condições podem estar mudando. No entanto, essas mudanças ainda estão longe de alterar fundamentalmente o sistema capitalista subjacente que Marx criticava. Portanto, analisar o sistema de trabalho japonês sob a perspectiva marxista nos ajuda a compreender como a estrutura capitalista pode moldar não apenas as condições de trabalho, mas também a identidade e autonomia dos trabalhadores, refletindo a complexa interação entre poder, exploração e controle no mundo moderno do trabalho. Esse foi nosso trabalho. Muito obrigado a todos pela atenção.